paga com isso aqui, ó. Você pega lá o bisturi, dá uma olhada na sua empresa, você pagou o custo, não sobrou dinheiro para você. Agora vamos pegar e dar uma analisada a outra parte, que é a parte da dívida. Tá? Vamos analisar a parte da dívida agora. Tá bom, aí. Vamos calcular o tamanho do buraco, que é a segunda parte que eu falei, certo? A gente já calculou como é que para o buraco, aonde é que a gente pode cortar, certo? Agora, vamos ver qual que é o tamanho do buraco. Eu peguei a dívida, certo? E processei a dívida. Processei assim, eu fiz uma análise da dívida. Na hora que eu faço uma análise da dívida, hoje é muito fácil fazer isso, porque aí você pode considerar a quantidade de parcela, a quantidade de juros e também quem você está devendo. Você pode considerar tudo isso. Nós temos que fazer uma análise profunda da dívida, tá bom? Então aqui já tem a dívida mais mastigada. Aqui, ó. 2 contratos do Banco do Brasil, um do Cicobi, pessoas físicas aqui, ó, pessoa física que está devendo, né? Banco Itaú, renegociação. Tá bom. Então o total das dívidas, 129 mil, certo? Está sendo pago 5.900, certo? Aqui eu comecei a analisar, então, é mais ou menos assim. Bem, eu tenho dívida que falta 7 parcelas, certo? Então, já está perto de acabar. Tem um contrato do Banco do Brasil, tá mais ou menos, certo? Tem um contrato que já foi renegociado do Cicobi, inclusive isso aqui eu descobri depois, que é o seguinte, o fotovoltaico era um excelente financiamento, e foi feito. Eu não conheço nenhum fotovoltaico que ele não tenha, tipo assim, não foi um bom negócio. Só que tem um detalhe, aqui foi atrasado as parcelas. Na hora que atrasa as parcelas, então todo aquele benefício da negociação, ele acaba sendo, de certa forma, ele se desfaz. Por quê? Porque agora, na hora que eu renegocio, eu admito que eu não paguei a multa, a dívida, eu reconheço ele como dívida nova. E agora não é mais juro multa, agora é uma coisa que eu devo mesmo. Então é mais ou menos o seguinte, eu estava com dificuldade de pagar, vamos imaginar que aqui, na hora que foi renegociado, isso aqui já é renegociado, certo? Então está em 46, provavelmente, quando estava ainda pagando o outro, talvez fosse tipo 30 mil, a hora que renegociou, pulou para 46, certo? Então, só que aí nesses 46, o que tem agora? Juro e multa que foi tudo jogado para dentro. E desde que eu pague direitinho, então, inclusive existe uma regra de renegociação de dívida com o banco, que é o seguinte, se você for para resolver problema com o banco, é tudo ou nada. Porque se você entrar nisso aqui, na hora que você assina um contrato desse, claro que tem opção jurídica para você questionar, mas uma das coisas que vai acontecer é o seguinte, cara, mas você, olha só, você admitiu que devia tanto pra gente, não interessa a origem, se era multa, se era juros, se era principal, você admitiu. Então, regra geral, não se negocia, a não ser que seja para quitar. Até porque multa e jura normalmente cai. Mas por que você vai abrir mão de multa e juros se você vai negociar, certo? Então, inclusive até vocês comentaram aí de RJ, isso é a primeira coisa. Na hora que chegar na mão do juiz, se chegar, independente desse caminho, isso vai cair fora, certo? Na hora que chegar nesse caminho, isso vai cair. É que dependendo do valor, às vezes o caminho, o próprio banco reconhece. Não, então tudo bem, eu já estou entendendo que parece que você está bem entendido das coisas, você já foi bem orientado, então é melhor, às vezes resolve sem precisar porque também tem um custo, né? Tem um custo também desse processo. Continuando aqui então. Então, talvez, olha, essa aqui tá para de renegociar, mas esse renegociar significa, na verdade, é o seguinte, vamos seguir aqui para vocês entenderem. Tem a fulana que é pouquinho, tem a ciclana que eu tirei os nomes, então, tá. Tem um do Banco do Brasil, que na verdade é um Pronamp, o juro é barato. Quer dizer, o Pronamp, se o juro é barato e se não está vencido, é excelente. Agora não, mas é que o meu Pronamp venceu. Não, se o Pronamp venceu e você precisou de pegar dinheiro, dinheiro não é mais do Pronamp, agora é do governo. Não é do governo, é do banco. O do banco é caro. Ah, mas o meu Pronamp está atrasado. Não, o Pronamp é uma coisa. Na hora que passou para o banco, é outra coisa. O do banco é salgado. É outro caminho, né? Bem, então... Aqui, raio-x das dívidas. Dívida total 129, dívida mensal é o que tem que pagar, dívida preservar. Itaú e Banco do Brasil, que é curto, negociar com Cicobi, fulano e ciclano, certo? Mas a negociação, lembrando que às vezes, para negociar essas dívidas, lá na frente nós vamos ver na estratégia, porque aqui nós estamos no item 2, nós vamos para as negociações, como é que você negocia, tá? Então, e tá aqui dívida para negociar, essas três, e do Banco do Brasil analisar com cautela, porque ela também é o Pronamp. Tá bom, vamos para a parte de negociação inteligente. E a lógica é o seguinte, quem que eu devo pagar, quem que eu não devo pagar. É uma das coisas que aconteceu e que foi durante a jornada discutido. Então tá bom. Tem que lembrar o seguinte, aqui nós já vamos ver algumas coisas. Olha, você não pode ficar sem mercadoria.
E é mais ou menos também o seguinte, aqui eu acho que pode até fazer chumbo trocado. Você suportaria quantos meses vendendo para alguém e essa pessoa não te pagando? Porque eu estou te colocando na condição de fornecedor, entendeu? Então você forneceria para alguém sem te pagar quantos meses? E qual que é a obrigação que ela tem de te oferecer? E outra coisa que não tem contrato também. O fornecedor não tem um contrato de prestação de serviço para você assim. Ele é obrigado a entregar sem receber. E se você não tiver nada para vender, a sua empresa para. Se você não tiver colaborador, a sua empresa paga. Para. Quer dizer, então, é o seguinte, que esses aqui, a hierarquia, vocês têm que preservar, certo? Preservar as pessoas e preservar os o fornecedor, isso aqui tem que preservar. Lembra bem aqui o seguinte, aquele item 1 lá, que eu estava falando de parar de cavar, aqui fala de pagar os colaboradores, mas não de continuar com todos. E a forma de pagamento também, ela não pode penalizar a empresa, certo? Então, teria que analisar essa questão, né? Bem, agora renegociar o financeiro. Então tá bom aqui, ó. O Itaú falta 7 parcelas, já tá, né? O Banco do Brasil falta 11. Tá bom. Agora, renegociar as maior pressão. Esse aqui provavelmente já vai entrar naquela situação onde você vai seguir uma outra lógica de negociação. Nesse momento, basicamente, lembra que eu peguei e comentei, conheça-te a ti mesmo, conhece o outro lado? Então tá bom. Olha, você já fez lá as contas de quanto sobrou para você. Agora você sabe quanto você tem disponível. Você já sabe quem é que você vai pagar. E você já sabe quem é que você vai negociar. Só que eles não vão negociar com você. Por quê? Porque se você tá adimplente ou se tá conversando, não, me dá um tempo que eu vou, não vai pagar, não vai negociar. Então, só vai abrir um canal para negociação na hora que dizer o seguinte, olha, não pago mais desse jeito, agora para mim pagar, eu só dou conta disso e eu tenho que ter uma condição especial. O gerente vai dizer, então não é comigo. Já começamos a negociar. Eu já percebi que você não serve para isso. Você é uma pessoa que agrada a todo mundo. E o que eu tô querendo fazer, você não vai ficar agradado, você não vai ficar satisfeito. E você não tem como agradar ninguém, agradar o gerente. Até porque eles são muito educados, eles foram preparados para isso. É para ser educado, certo? Mas o educado é onde você pega e vai um punhado de dinheiro. E aqui você quer, você está dizendo que você não tem o dinheiro que você quer, certo? Então aí já não vai ser ele, mas vai seguir a hierarquia, certo? Aí é aquela questão, é mais pressão ainda. Então veja bem que acaba que tem, durante a negociação eu diria, que a gente tem vários momentos aonde você é colocado em xeque e que você tem que ter essa, você tem que suportar essa pressão. Primeiro, fazer corte que você não gostaria, certo? E provavelmente, às vezes, acaba incomodando até que também quem você jamais pensaria nisso. E agora, ter que pegar e lembrar que você vai lá no banco e tem que lembrar o que eu falei durante a jornada. Negociar com o banco é um processo, não é uma conversa. Na hora que você falar que não vai pagar ou que deixar ficar parar de pagar as parcelas, para forçar a negociação, naquele momento você vai entender que não é uma ação, é um processo. Um processo não judicial, é um processo. Então tem etapas. Então primeiro, mas o que está acontecendo? Não, mas isso aí depois pode dar problema para você disso. Não, eu sei, eu estou consciente, certo? Inclusive eu estou consciente também de outras negociações que você já fizeram. Tá? Eu estou consciente que já negociou com fulano, eu estou sabendo de tudo, certo? E eu também quero ser um dos beneficiados, igual foi fulano. Hoje você tem internet que te conta todas as negociações. Não tem como esconder o que um banco faz para um e não faz para outro. A gente tem condição de ter essas informações, certo? Ninguém é obrigado a pegar e sofrer sozinho, certo? Então, e nem pagar por aquilo que... Porque tem um detalhe também que acontece, é o seguinte. Eu não conheço nenhuma pessoa que está endividada que estava torcendo para acontecer isso. A não ser que tenha algum motivo, comprou jet ski, comprou uma casa na praia, sei lá, te excluir nessas situações. Então, em outras situações, aí o banco sabe disso. O banco sabe, inclusive, o seguinte, olha, quando faltou dinheiro, então aí ele quer afastar de você. Voltou o dinheiro, ele bate na porta de novo. Ô fulano, não, nunca esqueci de você. Foi amor à primeira vista. Tudo bem. Então... outra coisa, imposto. Imposto já tem, você não precisa de preocupar com imposto, porque a regra é aquela e pronto, certo? A regra o contador sabe. O que você pode é aumentar. Se você colocar mais parcela, é mais juro. Menos parcela, menos juro. Isso aí, a não ser que fosse algum caso muito especial, que fosse briga tributarista, alguma coisa, que não é o caso de vocês, né? Então isso aí já tá definido. Então tá aí, ó, um plano de negociação. Provavelmente vai rever folha de pagamento, certo? Quer dizer, no caso aqui, manteria a folha de pagamento, fornecedor, aqui o Itaú 7 dias, Banco do Brasil 11 parcelas, que as coisas pequenas, e já está até em vermelho aqui, ó. Negociação aonde você ia
chamar para conversar. Se for fulano e Beltrano, olha, eu juro, então não dou conta. O banco, a mesma coisa, olha, então até costumo dizer o seguinte, a negociação tem que ser meio durona mesmo, senão você não consegue. E aí você já tem aqui mais ou menos qual que é o tanto que você consegue pagar, né? O tanto que consegue. Bem, agora o que a gente faz? Vamos imaginar o seguinte, a quarta etapa seria o quê? 1 hora isso vai acabar. Vai demorar uma quantidade de parcelas. Se você está decidido, 1 hora isso vai acabar. E na hora que acabar, como é que eu faço para não precisar de voltar aquilo mais nesse lugar, certo? Então, aqui está anotado algumas coisas, certo? Mas aqui eu prefiro ir já direto no painel, que está tudo reunido aqui, ó. Quer ver no painelzinho aqui? Pronto. Eu estou seguindo todo mês, quanto que colocou no meu bolso, qual foi meu lucro, qual é a minha despesa. Isso aqui é daquela planilha mesmo, vocês vão, né? Quem já é o aluno aí já está preenchendo isso aí. Então você vai preenchendo e aí já vai te dando as informações e eu coloco aqui embaixo até por pessoa ainda. Qual que tem que ser a produtividade da pessoa para cada empresa. Aí vai vendo, mas a pessoa ela ganha tanto e quanto que ela produz para mim, certo? Para você ver. Então, mas ainda, então eu vou abrir a palavra para vocês poderem fazer pergunta, tudo. Então é o seguinte, eu encerro aqui essa apresentação. Então veja bem que nós percorremos o processo. Eu mostrei como parar de cavar, medir o tamanho do buraco, conhecer as dívidas e o impacto que ela acontece. E depois, na verdade, eu nunca mais no vermelho é o quê? É pegar o aprendizado. Não, o que aconteceu na etapa 1 eu não quero mais. O da etapa 2 eu vou negociar e também não quero mais. Inteligência, guardou aprendizado. Guardou aprendizado que você vai usar daqui para frente, certo? Bem, eu não sei se eu falei demais, mas é o que eu tinha programado para vocês. Isso aqui foi uma análise que eu fiz. Deixa eu pegar e mostrar, porque nós ficamos 3 aulas na jornada, conversamos, mas em nenhum momento eu mostrei na prática como é que eu faço. Mas vocês podem perceber que se você não tivesse assistido a aula da segunda, da terça e da quinta, o seu nível de consciência sobre o que eu falei hoje não seria o mesmo, certo? Então é importante primeiro você entender o porquê. Por que hoje, com 1 hora, eu apresentei, eu acredito que agora vai passando um filme na cabeça, né? Agora eu estou entendendo, agora ficou claro, agora clareou para mim, certo? Bem, eu vou abrir aqui agora para vocês, vocês fiquem à vontade aí, pode fazer pergunta, né? Eu estou à disposição de vocês, tá? Calma, pessoal, um por vez. Explicou tão explicadinho, bem detalhadinho, que, falar a verdade, ficou bem esclarecido, hein? Então, nessa etapa aí da negociação do banco, quanto tempo mais ou menos o banco costuma ficar, assim, para dar um bom desconto para a gente? Mais ou menos assim. Olha, normalmente a informação que eu tenho é que por volta de 6 meses até 6 meses cartão de crédito. Certo. Para banco, 10 meses, 12 meses. É por isso que eu falo o seguinte, que nessa hora, para quem não está acostumado com dívida, aliás, inclusive, quem está endividado assim, nunca imaginou que um dia ia ficar nessa situação. Então a vontade que tem é de resolver logo. Mas isso aqui é meio que um jogo para testar os seus nervos mesmo. Porque aí vão telefonar, vão mandar carta, vão não sei o quê. E agora também tem um detalhe. Se a sua dívida for pequena, o que o banco pode fazer quando a sua dívida é pequena? Ele pode, vamos pegar aqui, te negativar, que na verdade, eu já vi a expressão que não é negativar, é te proteger. Por quê? Impede que você faça mais dívida. Agora você está protegido, você não vai fazer mais dívida. Agora só tem uma alternativa, é pagar. Certo? Vai pagar que jeito? Não é pagar o que está devendo, não. É negociar para pagar, que você dá conta de pagar e sabendo que existe essa questão de multa, juro, tudo isso pode ser negociado. Então a primeira coisa que pode fazer é te negativar. A segunda é não colocar mais dinheiro para você. Então agora não tem mais dinheiro, certo? E agora e no caso dele... Pois não? E no caso de o banco ajuizar isso, chegar a ajuizar se for um título executivo, e agora ajuizar e já vem pegando bloqueio na conta. Não. Aí veja bem que aí nós já estamos lá na frente, né? Aí nós já estamos falando de uma coisa que já passou várias etapas. Tá? Vamos começar assim, ó. Existe uma dívida, eu vou pegar e colocar um valor aqui para a gente poder ter uma noção, certo? Imagina que tem uma dívida de, tipo aquela que eu estava mostrando aqui, de tipo de 100 mil reais, 100 mil. Bem, se o banco pega e vê 100 mil, tá bom. Não é o gerente, não. O gerente não é da competência dele isso. Mas depois do gerente vai ter alguém que vai analisar. Bem, essa dívida de 100 mil é o quê? Bem, se for alguma coisa de cartão de crédito, então não tem nada assinado.
Não tem nada que você deu aval, não tem nada. Tipo assim, foi crescendo e é que não chega normalmente a isso. Então não tem nada assinado, tá? Vamos imaginar que foi até aquela conta garantida. Também ali não tem um valor. Você não confessou uma dívida, ele está dizendo que você deve. Tanto no cartão quanto no outro, ele está dizendo que você deve. Mas na verdade tem que conferir aquilo. Porque aquilo era um valor que depois cresceu. Então nesse caso, como é que o banco vai chegar no final para o juiz e dizer, olha, essa pessoa me deve tanto de cartão de crédito, tanto disso. Aí o juiz vai dizer, cadê o documento? Não, tem um contrato. Não, esse aí não serve, não. Esse contrato está dizendo que existe esse acordo de vocês. Mas qual o valor aí? Qual que é o valor? Não, isso não tem. Não, então não vai. Aí não vai. Tá ficando claro? Porque não tem um contrato. É diferente de você ir lá e fazer um contrato. Você faz um financiamento para pagar um carro. Aí você falou que era tantas parcelas. E lá no contrato diz que se você não pagar, eles pegam o carro para trás. Pronto, então tá tudo feito. Então é só pegar. Se você não pagou, pega o carro para trás. Véio. O contrato já estava dizendo. Certo? Vamos supor, você comprou uma casa e aí não pagou a casa. Então lá no contrato está dizendo que se você não pagar a casa, então a casa devolve. Tudo bem. Conta de cartão de crédito, conta garantida, essas contas, elas não têm essa característica. Cheque especial, não, aí não tem. Cheque especial não tem isso. Então aí, o que o banco faz? Isso aqui para frente não adianta. Certo? Outra coisa, mas aí, como é que faz para o banco ir atrás das suas coisas? Mas se eu não vai ajuizar, como é que vai pegar? Banco não toma nada de ninguém, certo? Quem faz isso é juiz, aí tem que ir para lá. Então, na hora que você falou para mim que já existe um título executivo, o que é o título executivo? É algo que já foi transitado e julgado. Entendi. Vamos só repetir o que é isso aí. Ou é um contrato desses bem feito que tem condições de entrar já em execução direta, né? Aí tem condição, mas não quer dizer que vai ser feito, né? Tipo assim, porque cabeça de juiz a gente nunca sabe o que vai acontecer exatamente. Então você pode ter um contrato, mas não foi por justiça? Não, ainda não foi. Então, mas esse contrato prevê, tem regra, tudo, e já tem até a garantia, tem tudo, bem, então aí já é diferente. Eu não estou falando desse tipo de contrato. Porque normalmente as dívidas de empresa, elas não estão tão bem elaboradas assim. Na verdade, é por isso que o banco negocia. Bem, como eu não tenho nada que garante o valor que ele está me devendo, eu não posso acionar nesse momento para ver se ele tem algum bem, alguma coisa, para eu pegar e bloquear alguma coisa, então é difícil. Aí não tem como. Título executivo, não. Se já tem um título executivo, poderia bloquear. Agora tem que analisar também o seguinte, o bloqueio tem que ver, se por acaso for coisa de pessoa física, então vai bloquear a pessoa física, a jurídica não. Que é diferente. Vamos supor, Levi, eu pode bloquear dinheiro do Levi CPF. O dinheiro da França Consultoria, para bloquear, não pode. A minha empresa não vai pagar por mim. Ela é limitada. Eu tenho, tipo assim, até chegar em mim, pode até ser que chegue, mas esse caminho é grande. Tá? Então, nesse primeiro momento, o que o banco pode fazer? É pegar e negativar, não colocar mais dinheiro para você, certo? E ele pode começar a negociar com você. Aí não vai te tomar nada. Não vai te tomar nada. Ô Levi, e questão de dívida de BNDES? Tá, não, se for BNDES, não, veja bem, vamos separar aqui, o BNDES foi capital de giro? Isso. Aí tem que ver o que foi dado em garantia lá, certo? O que foi dado em garantia. Se não foi dado em garantia, tem que ver que o BNDES, quando é BNDES, ele utilizou-se uma agência só para intermediador. Isso. Não foi a agência que te emprestou. Certo? A agência não te prestou nada, mas ela intermediou. Você fez uma proposta, eles levaram para o BNDES, certo? O BNDES, acho que é o cartão BNDES, não é isso? É um cartão de capital. Foi o próprio banco que eu pedi, ele deu a proposta, a gente fechou pelo Bradesco, né? Ele que intermediou, na verdade. Sei. Uhum. Então na verdade, você está devendo o BNDES. E o Bradesco você está devendo também? Eu acho que mas só o limite do banco. Sim, porque são coisas diferentes, né? De qualquer forma, o BNDES, os juros do BNDES, eles não costumam ser muito salgados, porque o BNDES é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. É um banco que ele foi utilizado para fomentar e para fazer crescer a empresa. Sim. Inclusive, às vezes o pessoal pega e questiona que aquele JBS lá pegaram um mundo de dinheiro. Essas empresas grandes, todas elas acessam o BNDES. E por quê? Porque se você gera emprego, é fácil você acessar lá.
se você gera emprego, é fácil você pegar um capital de giro, né? Uhum. Na verdade, aí tem que ver qual que é a etapa que tá, se já teve renegociações, né, pra gente pegar e poder ver qual que é o caminho. Normalmente, quando a gente faz aquela tabelinha que eu coloquei, deixa eu pegar. Na hora que eu faço essa tabelinha aqui, ó, deixa eu pegar e voltar aqui onde é que estava ela. Aqui, ó, essa tabelinha aqui. Quando eu faço essa tabelinha, eu já coloco se tem renegociação. Pra gente ver. Tá. Porque senão não tem como. Vamos supor, o que está em renegociação, essa renegociação já confessou que vai aceitar as multas e os juros do banco ou não? Você entendeu? Porque se você já aceitou Ainda o não punhado, teve. se você, quando é assim, o melhor mesmo é você pegar e aguardar. Aí então agora, tipo assim, vai negociando no sentido, o ideal é que você, tipo assim, tenha condição de na hora que for negociar, que você já tenha condição de encerrar. É a última negociação, encerrar o seguinte, é agora ou nunca. Não quero um prazo para depois ficar pagando, não sei o quê, e embutir um punhado, não quero mais juros, não, juro e multa eu já tenho demais, eu quero que tira tudo isso que eu vou pagar o principal. Normalmente a conversa é essa. Mas isso não existe. Existe sim, e normalmente existe, não precisa nem de mexer com a lei do superendividamento, não tem nada a ver não. A verdade é o seguinte, Porque... ninguém pode, tipo assim, ser privado de viver por causa de dívida. Sim, eu tô meio que pagando uma, deixando outra, então ainda eu não deixei estourar tudo. Então, o meu pensamento é meio que deixar estourar tudo para desafogar e depois renegociar, né? Tá. Quem é que tá falando mesmo? Aqui não tá, a câmera tá fechada. É o Anderson. Oi, Anderson. Minha câmera tá fechada aqui, peraí. Perfeito. Tá. Se eu for o primeiro a chegar aqui, ué. Então. Pois não? Assim, antes de começar a não pagar, né, algumas coisas que a gente vê que a gente precisa parar de pagar para o banco, é interessante que a gente consiga algum capital, algum dinheiro para poder manter a mercadoria da empresa, né? Porque, vamos supor, o giro, né? Se você conseguir, o que você fala disso? Vamos supor, se eu parar agora, eu vou ter dinheiro para comprar à vista a mercadoria do fornecedor, fazer meu giro, tudo à vista, uma vez que eu pegar o prazo, eu estou comprando no prazo, agora eu vou ter que comprar à vista por causa do Serasa, tá certo que eu vou parar de pagar as parcelas, mas tem que fazer bem essa conta aí também, né? Exatamente, isso aí, você está corretíssimo. Tipo assim, se o fato de não ter que assumir o compromisso com o banco agora, aquilo que você tem permite você continuar negociando, ou além disso, além de não pagar o banco, ainda vai precisar de mais dinheiro para continuar girando, né? Para a empresa não parar, né? Exatamente. Então quer dizer que no nosso caso, a gente tem condições de captar mais empréstimo antes de, assim, parar. Porque o que está acontecendo é que a gente não tem de caixa para poder pagar as parcelas todas. E um todo eu pode, né? Mas ainda a gente está cumprindo com tudo, entendeu? Então, no caso de vocês, vocês já são alunos, o que a gente poderia pegar e fazer é o seguinte: calcular qual que é a capacidade de pagamento que vocês têm. E qual que é a capacidade, quanto de capital de giro vocês precisam antes de tomar qualquer decisão. E nesse intervalo, você já disse que você tem reunião com o advogado para ver a questão da RJ, certo? Então até fica bom, porque provavelmente o advogado vai precisar dessas informações também, certo? E aí a gente pode fazer a conta, certo? A gente pode fazer a conta, tipo eu fiz aqui, ó, a conta de qual que é o capital de giro que você precisa. Vocês viram que aqui que eu fiz a conta? Olha, desse jeito ele vem de 60, para não ganhar nada era 90, para continuar com 10% era 110. Então, será que não dá para fazer nenhum corte para pegar e sobrar mais? Então, eu acho que é melhor a gente pegar as informações de vocês, processar essa informação e depois, mais profundamente, a gente não fazer uma análise rasa, fazer uma análise mais profunda, certo? Referente a banco lá, deu um branco para perguntar, depois eu volto, deu um branco que eu ia perguntar. Perfeito. Mais alguém aí? Mais alguma participação? E aí, o que você... Até eu gostaria de um feedback, né? Isso aqui ficou mais ou menos, seguiu a sequência da jornada? Ficou claro para vocês? Como é que ficou? É um explicado, assim, de uma forma bem clara, né? Que a gente, no palavreado, que a gente consegue entender, né? Consegue interpretar como que a gente tem que fazer, né? Palavreado, assim, uma explicação, assim, bem feita, né? De forma simples e não complicada. Perfeito.
Bem, pessoal, o que eu tinha preparado é isso aí. Eu já vou pegar agora. Hoje eu tenho um evento ainda para mim participar, certo? Eu agradeço aí àqueles que já fizeram a inscrição lá, que já são meus alunos. Eu espero e eu tenho certeza que eu não vou decepcionar vocês. E quem ainda não é, eu gostaria que fosse, certo? Inclusive até hoje eu praticamente... Você vai mandar o link de novo, Levi? Você vai mandar o link de novo? O link para inscrição? Sim, vou. Inscrição? Vou mandar. Eu coloco agora em um link, né? Tá. É tipo assim, desde quando eu peguei e passei a fazer esse trabalho, eu passei a ficar dentro do meu escritório. Eu acho que eu já falei para vocês que hoje a minha atividade principal é investimento em imóveis comerciais. E costumo até dizer o seguinte, hoje os imóveis que eu tenho é o resultado dos negócios que eu tinha. Então chegou uma hora que eu peguei dinheiro que eu ganhei com negócios e comprei imóveis comerciais, certo? E é o que eu trabalho. Então, de certa forma, eu costumo até dizer o seguinte, na verdade, eu estou fazendo a mesma coisa, certo? É como se você estivesse no degrau anterior. Você não quer ter, de repente, lá na frente, alguma coisa para te dar renda, para você poder curtir a sua vida, né? Eu pensava, isso é coisa minha. Eu tinha esse sonho, certo? Eu tinha esse sonho desde quando eu comecei a trabalhar. Com 20 anos, eu achava que era injusto o trabalho daquele tanto que eu trabalhava. Só que eu não gastava, certo? E também não vai falar que eu sou mochiba demais, que também não é tanto assim não, né? Eu moro bem, viajo bastante, então também não é desse jeito, né? Mas é isso aí, certo? Vai ser uma satisfação muito grande, certo? Receber, se você ainda não é, como meu aluno, certo? E toda terça-feira temos reunião de mentoria e durante o dia nós temos reuniões, aí eu pego marca individual. Aí é tipo, só nós dois, aí eu e a empresa, né? Aí normalmente eu pego o material, igual eu fiz aqui, igual eu mostrei pra vocês. Eu pego o material da sua empresa, eu processo ele e depois eu mando primeiro, igual eu mandei assim aqui pra vocês, eu mando, aí você analisa, e depois a gente pega e analisa junto. E a gente vai vendo item por item, ponto por ponto, certo? O que está acontecendo. E hoje eu fiquei muito satisfeito do que aconteceu, que foi quando eu recebi, olha só, foi inclusive até desse caso aqui, ó, apareceu, na hora que eu vi, eu quase, na hora que eu pego e até mando os emojizinhos, tá? Amanhã eu vou fazer isso. Então, aonde não estava saindo nada, já sobrou 13 mil para a empresa e pagou 10 mil de prolabore. Eu falei, poxa, né? Parece que agora a coisa vai ajustar. Só que eu tenho que falar o seguinte, cara, você tem que ser forte, porque tem hora que dá vontade de voltar ao que fazia antes. Não, agora já resolveu. Não, resolveu. Não abre o coração e empresário não toca empresa com coração. O cliente é bom você ter coração, para ele perceber que você é ser humano, tudo, que você tem sensibilidade. Mas para olhar para a empresa, a racionalidade ela é importante, né? Mas é isso aí então, pessoal. Agradeço aí a participação de todos. Certo? Pois não. Essa planilha que você me mandou, né, que eu fechei, você mandou a planilha. Na primeira aula a gente já está com essa planilha preenchida, é isso? Sim. Inclusive, não, se tiver, tudo bem. Hoje eu já mandei para alguém. Eu mandei essa planilha. Pra mim, você mandou para mim. Perfeito. Mim mandou. Então, às vezes eu pego e falo para não... Na primeira aula já tem ela. Perfeito. Às vezes eu pego e falo o seguinte, é que tem pessoas que não têm muita habilidade. Esses dias até eu encontrei um que não esquenta não. A gente pega e preenche junto. Ele sentou do lado de lá, ele foi falando, quanto é que você vende? Aí eu peguei, então eu brinquei. E ele falou, eu não sei exatamente. Eu falei, você vende 1.000 por mês? R$1.000? Eu falei, não, 1.000 não. 1 milhão? Não, é quanto? Então, quer dizer, com duas palavras, porque tem hora que não faz muita diferença a vírgula, pelo menos para começar. Porque você tem que começar por algum valor. Depois aí você vai aprimorando. Aí a gente já começa a perceber. Olha, isso aqui eu falei, mas isso aqui eu tô achando que tá pesado. Aí tá vendo? Aí já começa a usar a informação, né? Agora tem que começar. Senão fica aquele negócio. Não, mês que vem. Não, mês que vem é mais um mês, é mais dívida. Então não pode. É uma das coisas que eu já percebi. É que tem endividado. O maior inimigo é o tempo, né? O maior inimigo é o tempo. Ô, Levi, o que eu ia falar, eu lembrei aqui agora, rapidinho. A gente tem vários contratos em banco, várias dívidas, porque a empresa nossa aqui, o faturamento alto, né? E foi gerando dívida. Tem umas coisas também que aconteceu aí, uma hora, bom, para você que não é coisa de fora, né? Prejuízos externos que aconteceu. E aí, isso gerou uma dívida de muita parcela, muito juros. E esses dias atrás, só que esses contratos não têm garantia de nada. Foi muito crédito de ter no banco, a gente foi assinando contratos só de empréstimo e pode garantir, essas coisas aí, mas não tem garantia de imóveis. E nós temos um imóvel da empresa, é um imóvel de valor alto, sabe? E esse imóvel está sem impedimento. Sem o quê? Sem impedimento, sem financiamento. Está ali, Perfeito. a escritura está ali. E tem um banco... Ele é do CNPJ ou do CPF? Não, ele é do CPF, é meu e dele aqui, CPF. Tá. Só que o que o banco quer? E vocês assinaram como garantia pessoal em alguma coisa? Sim, garantia pessoal sim. Pessoal, só não dando prédio, pessoal sim. Tá. Aí, não é esse que está com o ele... título executivo, não.
Não, é título executivo porque é FGI, é Pronamp, capital de giro. Aham. Tá? Sei. Então acaba sendo título executivo. Aí apareceu um banco de São Paulo, que, através de uma conversa que eu tive com um amigo aí, esse banco me ligou querendo o prédio, oferecendo 60% do valor do prédio, por exemplo, daria 100% dá R$2 milhões, para pagar em 10 anos o juro de um e pouquinho. Mas eu fui fazer a conta, ele mandou o extrato de quanto fica as parcelas, de R$2 mil vai para quase 5 e pouquinho já. 20 anos para pagar, desculpa. Não, peraí, eu viajei um pouquinho. O banco, ele está propondo o que mesmo? Não, esse banco que está propondo, ele não deve nada para ele. É um banco de investimento, um banco digital. E eles estão querendo financiar meu prédio, arrumar R$2 mil, R$2 milhões em cima do prédio para me pagar essas dívidas. Tá. Só que aí, mesmo sendo um juro baixo, acho que é 1,47, 1,37, não sei, como é 20 anos para pagar, vai para 5 milhões isso aí. Aí a pergunta é o seguinte, vale a pena a gente dar esse prédio, pegar esse dinheiro e pagar? Não é mais fácil a gente tentar pressionar o banco, a gente ganhar desconto e não dar esse prédio, não dar esse imóvel, que é uma coisa grande, uma coisa nossa, que a gente demorou para conseguir e tudo. O que eu falo é o seguinte, aquela etapa 2 que a gente fala aqui, que é calcular o tamanho do buraco. Então eu te falo o seguinte, eu não posso falar nada sem saber qual que é o tamanho total da dívida. De repente você me fala, por exemplo, que você tem algumas dívidas aí que você pode pegar e elas podem cair pela metade. Não, o problema é que a dívida, esses 2 milhões, vai pagar metade da dívida só. Esse é o problema. Tudo bem, mas eu tô falando que as suas dívidas, quem disse que a sua dívida é do tamanho que ela é? É isso que eu estou falando. A sua dívida de repente não é do tamanho que você acha que é. Então, às vezes você pega, precipitando, você pega e faz uma outra dívida, sendo que você, às vezes, até podia esperar um pouco mais e resolver. Certo? O melhor mesmo é o seguinte, o melhor mesmo é a gente pegar e calcular qual que é a sua capacidade de pagamento, qual que é a quantidade de dívida que você tem, certo? E aí depois analisar, certo? Analisar. Uma outra coisa que acontece é o seguinte, o juro, até foi vocês que tocaram, não foi o Wanderson que falou sobre o BNDES? Acho que foi isso. Você falou aí de 1,47, não é? 1,47 entra... mas tem também a atualização do imóvel, GPM, mais o GPM. Isso vai chegar a quase 2%. Oi? Além do juro, tem mais o IGPM, a atualização de imóveis, eles calculam em cima do contrato. 1,47 é a taxa, 12, sem valor presente. Aí. Ele só, fora o IGPM, ele já fica 19% ao ano. Fora o IGPM. Fora o IGPM. Ele vai estar 19% ao ano. Eu fiz a conta aqui capitalizada. Agora tem que analisar o seguinte. BNDES, FCO, quando muito na época, agora não, agora que a Selic está meio alta, certo? Mas a questão é que quando você pega e joga isso aqui em cima de um valor muito alto, às vezes a gente pode até pegar e fazer a conta depois. Qual que é a tabela que eles usam? É Price ou é Sacre? Você chegaram a ver? Sacre. Tem os dois, ele falou que eu posso escolher. Tem as duas tabelas. Porque a gente pode fazer a conta, você vai perceber o seguinte, que tem situação, e dependendo do que você pagar, deixa eu pegar só para delongar aqui, mas qual que é o valor mesmo que eles vão te passar em dinheiro? 2 milhões. 2 milhões, quer dizer, então, olha, 2 milhões, certo? Vezes 1%, dá 20 pegar mil. o prédio. Oi? Quer pegar o prédio que vale 3.800 garantido. Oi? Quer o prédio de 3 milhões. Não entendi. Ele quer o prédio de 3 milhões e 800 para ele arrumar esses 2 milhões. Não, tudo bem. Entendeu? Só que aí você... Ah, tá. Eu preciso pegar e nós precisamos conversar mais aí sobre isso aí. Porque eu estava imaginando assim, se ele te passar 2 milhões por mês, já que é 1,47, então seria 2 milhões vezes 1,47%. Então você já vai pagar por mês 29.400. Só isso aqui é só juros. Só juros. Só juros. 29 mil. Então você está admitindo para alguém que você está devendo 29 mil. Se você for amortizar 1.000 por mês, você vai gastar 2 milhões de anos de mês para pagar. Não é? Você paga 1.000 por mês. É 2 milhões, 2 milhões de mês. 2 milhões de mês. Então essa conta a gente tem que pegar aí. A gente vai ter oportunidade de dar uma analisada, mas eu acho que, em princípio, vamos calcular o tamanho do buraco, não vamos pegar, tipo assim, você não resolve um problema olhando um detalhe, você resolve olhando o panorama. Né? E o panorama é que vai pegar e mostrar isso aí, né? A gente analisa tudo, tá? Beleza. Valeu,
Mas valeu, pessoal? Mais alguma coisa? Valeu, obrigado, professor. Então, pois é, ué. Passa pro lado de cá. Eu já tive onde vocês estão, não gostei. Vem pra cá, vocês vão perceber que vocês vão ser bem servidos, tá? Hoje até teve participação aqui. O Marcelo estava aqui mais cedo, ele é meu aluno, ele até estava um dia eu conversando com o Marcelo, mas você tá aí alavancando, ele tá comprando imóvel, tudo, e tá tipo gato, tá chorando e miando. Ai. Mas tá bom, foi um prazer, pessoal. Então, espero ter sido útil, espero vocês como meus alunos, certo? E estamos aí, sempre à disposição, tá? Fique com Deus, com eles estou indo. Obrigado. Obrigado.